Voltando do vídeo anterior, a gente parou no sistema tampão. Para recordar, o sistema tampão ele tem a finalidade de evitar que ocorra grandes alterações no pH sanguíneo. O nosso sistema tampão ele é composto por dois órgãos principais. A gente tem os pulmões e nós temos os rins. Mas como que funciona o sistema tampão? O pulmão, ele libera uma substância chamada gás carbônico, ok? O gás carbônico, ele tende a deixar um meio mais ácido, certo? Então, vocês têm que lembrar que o CO2, ele tende a deixar um meio mais ácido. Já os rins, eles são responsáveis por uma substância chamada bicarbonato. O bicarbonato, por sua vez, ele tende a deixar um meio plasmático mais alcalino, ou seja, mais básico. Tudo bem até aqui? Então, quando eu falo distúrbio ácido básico, quais são os distúrbios que podem ocorrer quando eu tenho alterações pulmonares? Eu tenho dois distúrbios que podem acontecer com os pulmões, que são: eu posso ter uma acidose respiratória, como eu posso ter uma alcalose respiratória. Tudo bem? Já nos rins, eu também posso possuir dois distúrbios. Quais são eles? Eu posso ter uma acidose metabólica, como eu também posso ter uma alcalose metabólica. Tudo bem? Então, quando eu falo de distúrbios respiratórios, vocês irão entender que há algum problema nos pulmões, que eles não estão conseguindo com efetividade manter a ventilação e manter a liberação do gás carbônico. Quando eu falo de distúrbios metabólicos, são alguma descompensação que o rim está sofrendo. Mas como o sistema tampão funciona? Vamos se dizer que eu estou tendo uma acidose respiratória. Então, o pH sanguíneo, ele fica o quê? Diminuído. Então, o sistema tampão, que é o rim, ele vai dizer, opa, o pH sanguíneo ele tá ácido. Então, eu vou começar a reabsorver mais bicarbonato para alcalinizar esse pH, porque o pulmão tá com algum problema. Tudo bem? O bicarbonato, ele não alcaliniza o excesso do gás carbônico. Da mesma forma, se eu tenho uma acidose metabólica, onde eu tenho pouca quantidade de bicarbonato no meu plasma sanguíneo, o pulmão, que é o sistema tampão contra os rins, ele entra em ação. Então, ele vai e começa a liberar, ele começa a reter mais gás carbônico para tentar aumentar a acidose do pH, certo? Então, vamos mais adiante. Então, aqui eu tenho a questão da regulação respiratória no equilíbrio ácido-base. Na questão do pulmão, como eu já havia mencionado antes, quando eu tenho um aumento da ventilação, eu elimino mais gás carbônico. Concordam comigo? Se eu tenho essa respiração
Concordam que eu estou respirando rápido? Então eu estou liberando mais gás carbônico. Se eu estou liberando mais gás carbônico, eu estou liberando mais ácido. Ou seja, eu vou reduzir a minha concentração de hidrogênio no meu meio plasmático. Entendeu? Então, se eu elimino muito CO2 e eu estou diminuindo a acidez, eu vou deixar o meu meio o quê? Alcalino. Então, quando eu tenho uma hiperventilação, eu tenho uma alcalose respiratória. Agora, quando eu tenho uma diminuição da ventilação, eu vou ter um aumento da retenção de gás carbônico a nível sanguíneo, elevando a concentração de íons de hidrogênio. Ou seja, eu vou ter uma acidose. Porque se eu respiro bem lentamente, eu retenho muito CO2 a nível plasmático. E lembra que gás carbônico é um ácido? Então, se eu retenho muito ácido, eu vou acidificar o meu meio, concordam? Então, diante de uma hipoventilação, eu vou ter uma acidose respiratória. Tudo bem? Entenderam até aqui? Então, quando eu hiperventilo, quando o paciente hiperventila, ele tem uma alcalose respiratória, porque ele elimina grandes quantidades de gás carbônico. Quando o paciente hipoventila, ele retém muito gás carbônico no sangue, então ele produz uma acidose respiratória, certo? Já na regulação renal do equilíbrio ácido básico, os rins controlam a concentração de íons de hidrogênio no líquido extracelular através de 3 mecanismos. Quais são esses mecanismos? Eu tenho a secreção de íons de hidrogênio, eles aumentam essa excreção, os rins, eles vão reabsorver os íons de bicarbonato, tá? Ou eles vão produzir mais íons de bicarbonato. Então, os rins funcionam dessa seguinte forma: ou eles vão eliminar mais íons de hidrogênio, ou eles vão reabsorver mais bicarbonato, ou eles vão produzir mais quantidade de bicarbonato. Vamos entender melhor. Quando o meu bicarbonato, eles são filtrados nos túbulos renais, ou seja, eles vão ser secretados na urina, tá? Quando o meu bicarbonato ele é secretado na urina, eu estou removendo base do sangue. Quando que isso vai acontecer, por exemplo? Vamos se dizer que eu estou em uma alcalose metabólica, certo? Lembram que eu falei, quando eu falo de metabólica, eu estou com algum distúrbio no meu órgão que é o rim, certo? Então, se eu estou falando que eu estou em alcalose metabólica, o rim não é responsável pela liberação ou absorção maior de bicarbonato. Então, se eu começo a reter muito bicarbonato a nível sanguíneo, eu estou diante de uma alcalose metabólica, eu estou com muita base no meu meio plasmático. Então, o que o rim faz? Ele vai liberar maiores quantidades de bicarbonato
para tentar voltar o pH à sua normalidade. Então, nesse caso, ele vai excretar mais quantidade de bicarbonato. Outra forma, quando íons de hidrogênio, eles são secretados nos túbulos renais. Quando que vai secretar? Quando eu estiver tendo aí uma acidose metabólica. Por quê? Se eu estou tendo no meu nível plasmático muito ácido, eu vou ter que eliminar essa grande quantidade. Quem vai eliminar? Os rins. Entendeu? Então, se forem excretados na urina, ele vai remover o ácido do sangue. Então, os rins trabalham com três mecanismos. Ele vai remover íons de hidrogênio, ele vai reabsorver o bicarbonato ou ele vai aumentar a produção de bicarbonato diante dos distúrbios ácido-base, certo? Então, na avaliação do estado ácido-básico, a gente avalia esse distúrbio através de 3 itens principais, que é o pH sanguíneo, a pressão parcial de gás carbônico e o bicarbonato e as diferenças de base, com excesso ou déficit, que lá na gasometria ela é com a sigla BE. Então, a relação entre bicarbonato controlado pelos rins e o ácido carbônico controlado pelos pulmões, ele vai determinar o pH sanguíneo, certo? Então, vamos lá, iniciando os distúrbios. Primeiro, eu vou para o pH sanguíneo, certo? Lembram que os valores do pH sanguíneo, ele varia de 135 até 145. Se eu tenho valores menor que 7,35, eu estou diante de uma acidose. Se eu tenho valores acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. Então, quando eu recebo uma gasometria, o primeiro item que eu vou observar é o pH sanguíneo, porque é o meu pH sanguíneo que vai me determinar se aquele meu paciente está tendo uma acidose ou se ele está tendo uma alcalose. Depois a gente vai descobrir se ele está tendo um distúrbio respiratório ou um distúrbio metabólico. Vamos iniciar com os distúrbios respiratórios, certo? Lembram que os valores normais da pressão de dióxido de carbono ou gás carbônico, ele varia de 35 milímetros de mercúrio para 45 milímetros de mercúrio. Então, se eu tenho valores menor do que 35, eu tenho uma alcalose respiratória, ou seja, eu tenho pouca quantidade de CO2 a nível sanguíneo, certo? Quando eu tenho valores acima de 45 de CO2, eu estou diante de uma acidose respiratória. Por quê? Porque eu estou retendo CO2, certo? Então, lembrando de slides anteriores, quando eu estou diante de uma acidose respiratória, eu estou tendo uma hipoventilação. Se eu estou em uma alcalose respiratória, eu estou tendo o quê? Uma hiperventilação.
ventilação. Então, quando eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho retenção de CO2 no sangue. Quando eu tenho uma alcalose respiratória, eu tenho uma excessiva eliminação de CO2, tá? No sangue, ou seja, os pulmões estão liberando, através de uma taquipneia, muito dióxido de carbono.